eu queria que você explicasse um pouquinho mais o que é a operação pró-soluto, porque é uma dúvida que nós recebemos muito aqui, e eu acho que talvez a explicação vindo por você, que é uma profissional da área, que acompanha e faz muito isso, poderia dar uma explicação bem mais profunda e mais técnica para as pessoas. O que é a operação pró-soluto, quais seriam os riscos reais, pensando na construtora ou pensando realmente nos mutuários, como é que o investidor deve enxergar isso? Perfeito. Bom, o pró-soluto, ele nada mais é do que a entrada que o cliente, pessoa física elegível ao financiamento, né, do Minha Casa Minha Vida, ele paga para a incorporadora. O resto é financiado com a Caixa, em geral ele financia 70% com a Caixa, e tem uma entrada de 30% a ser paga para a incorporadora. Essa entrada é o que a gente chama de pró-soluto, tá? Não tem garantia real, se a gente olhar a olho nu. Então, essa garantia real ela é da Caixa. A Caixa ela tem ali a fiduciária do imóvel, tá? Mas um cliente, né, nessa faixa Minha Casa Minha Vida, ele em geral não tem o recurso disponível para pagar a entrada. Então, a incorporadora ela financia. E aí, qual a forma, né, que o mercado e a gente bolou lá atrás para criar mecanismos de garantia, sendo que a garantia real ela fica para a Caixa. Então, você cria uma estrutura de subordinação, e muitas vezes uma subordinação que a gente chama de subordinação implícita, que, na verdade, ela não é uma subordinação de tranche, né? Não é uma tranche sênior e uma tranche subordinada, mas você cria leques de garantia onde a sua inadimplência histórica ela é muito mais do que garantida, tá? Então, todos os estudos são com base na sua inadimplência histórica, tá? Então, vamos botar um exemplo hipotético aqui de uma inadimplência histórica de 10%, que é uma inadimplência histórica comum para o setor, enfim, ele tem uma inadimplência grande, né, nesse pró-soluto, e aí, quando a gente financia essa inadimplência, a gente, em geral, coloca garantias, você tem, muitas vezes, recompra da incorporadora, tá? Então, dependendo se a incorporadora tiver um balanço robusto, isso é muito importante. Se o crédito inadimplir, ela vai te recomprar. Então, você vai ficar, o que a gente chama de revolvendo esses créditos, colocando novos créditos, tá? Ali para substituir o crédito inadimplido. E aí você vai criar essas camadas de garantia e você, muitas vezes, aí vai ficar com mais de 2 vezes garantido sobre a sua inadimplência histórica, tá? Então, você tem diversas formas de evitar esse problema de você não ter a garantia real. E, em geral, com essa subordinação implícita, você criando esses layers, colocando um excesso de ativo, ou, eventualmente, você colocando a recompra da incorporadora se ela tiver um balanço robusto, tá? E essa entrada que está sendo financiada por esse instrumento, ele acaba ajudando a vender, né? Então, de certa forma, é um mecanismo adicional para o próprio operador, né? Porque, às vezes, se você não financiar essa entrada, usando esse mecanismo, talvez nem o ativo seria vendido, ou seja, nem o imóvel seria vendido. Então, acaba sendo também vou colocar aqui entre aspas, tá? Uma ajuda ali, um suporte, né? Para as incorporadoras que operam nesse sistema, não é isso? Sim, correto, é isso mesmo. E, de fato, acho que se a gente tem a estrutura de garantia correta, você consegue ultrapassar esse problema da garantia real. Então, e é isso que ao longo dos anos ali, a gente já teve muito histórico em pró-soluto, não é hoje alguma coisa nova, tá? Primeira operação de pró-soluto que a gente fez, se não me engano, foi em 2019 ou 20, eu não tenho esse número de cabeça aqui, não lembro exatamente, mas foi bastante tempo atrás, tá? E não é uma operação binária, né, Nicole? Ou seja, ela não vai ficar inadimplente da noite para o dia. Ou seja, mesmo que você Não, tenha é alguma... muito pulverizado, muito pulverizado. Exatamente. Mas ela não é a mesma coisa de um home equity. É só para deixar claro para as pessoas que não é a mesma coisa, que às vezes pode gerar essa dúvida, né? Não é, pois é. O home equity você tem a garantia real ali por trás, né? Mas muitas vezes é um true sale que a gente chama, né? Então, na verdade, você não tem a incorporadora ali garantindo uma recompra, por exemplo. Você não tem essas camadas adicionais de garantia, né? E aí você tem que considerar, por exemplo, a liquidez daquele imóvel. Porque home equity, muitas vezes, você financia terreno, você financia casas, né? Para refinanciando, né? Na verdade, não financiando. Então, você tem que levar muito em consideração em home equity a liquidez, né? A execução, você já tem muita jurisprudência de home equity, né? Há muitos anos atrás, quando eu comecei a analisar home equity,
é algo que, poxa, não tinha jurisprudência nenhuma, então a gente nunca fez. A gente foi fazer a nossa primeira operação de home equity recente, agora, porque essa jurisprudência já está muito segmentada. E, de fato, a gente consegue testar muito nessa questão da liquidez. Em home equity, a gente se preocupa muito com a liquidez do ativo que está ali, né? Do underlying asset, que a gente chama. O que é o ativo que está por trás, o que é a sua garantia. E no Prosoluto, a gente se preocupa em pulverização, ou seja, quanto maior o número de devedores, melhor, não só por devedor, né, por CPF, mas pulverização geográfica, pulverização por empreendimento, que você não quer estar concentrado só em um empreendimento, e, obviamente, muitas vezes, né, no risco da incorporadora que está por trás, se ela tiver com obrigação. Porque a incorporadora tem que ter um bom balanço para ela ter essa recompra funcionando também, porque senão não adianta, né? No meio de uma grande live, tivemos aqui um espaçozinho para termos uma aula sobre Prosoluto, então tá aí.